Olá, turma. Me chamo Francimácio e vou estar com vocês durante alguns encontros, ministrando a disciplina de Biologia, sob a supervisão da professora Kátia. E hoje nós iniciaremos um assunto que é evolução. Será um momento apenas introdutório, nós iremos fazer uma abordagem mais geral sobre evolução e iremos nos aprofundar sobre o tema ao decorrer dos encontros, ok? Então vamos lá. Bom, vamos partir do princípio de conceituar evolução. Vamos dar aqui um significado de dicionário, para que a gente possa, sim, nos orientarmos em relação a estarmos mais embasados, digamos assim, conceitualmente falando, no decorrer desta aula, tá? Bom, segundo o dicionário, evolução é a transformação e mudança contínua, lenta e gradual, em que certas características ou estados mais simples tornam-se mais complexos, mais desenvolvidos e aperfeiçoados. É um desenvolvimento ou um progresso. Dicionário Michaelis, eu citei a fonte aí logo abaixo, ok? Então, partindo disso, de que evolução é uma transformação, é uma mudança que ela é contínua, que ela é lenta, mais gradual, e que algumas características ou estados partem do mais simples para o mais complexo, se aperfeiçoando, vamos olhar para essa figura agora. Tá? Estamos vendo uma girafa e que ela está se alimentando, está comendo algumas folhas desta árvore. Ok? Mas como é que a girafa chegou a esse porte dela? Até esse pescoço, que é uma marca característica da girafa, além de suas manchas, é esse pescoço alongado. Tá? Como foi que ela chegou? Bom, segundo o pensamento da época de Lamarck, isso tem no material de vocês, tá, pessoal? E, gente, levem em consideração o que o material diz. Não podemos hoje é simples, hoje é fácil, hoje é comum apontar os erros de Lamarck, mas nós temos que nos imaginar no lugar e na época dele, onde as informações eram menos que hoje, digamos assim, tá? O acesso à informação era bem restrito. Então, de acordo com o que ele tinha, ele ofertou os seus pensamentos à comunidade acadêmica e é levado em consideração até hoje. Por isso estamos falando sobre Lamarck nesta aula. Tá? Então, segundo ele, girafas de pescoço pequeno tentaram alcançar folhas das copas das árvores ou dos galhos mais altos, e por não conseguir mais continuar insistindo, elas ganharam a capacidade de alongar o seu pescoço. À medida que as gerações iam passando, essa característica ia permanecendo. Tá? Isso é o que nós vamos ver mais adiante, mas é a lei do uso e desuso enunciada por Lamarck. Ok? É impossível falar de evolução e não citar Lamarck e citar Darwin. Lamarck entendeu a evolução, como eu falei para vocês, isso é um dos pontos que Lamarck levantou, que era a lei do uso e desuso. Nós vemos na figura, no desenho de Lamarck, nessa figura, nessa imagem, onde as girafas estão tentando alcançar o alimento e, por conta desse esforço, ganharam a capacidade de ter o seu pescoço alongado. Já na figura de Darwin, nós vemos girafas com pescoços de vários tamanhos, ou seja, o que Darwin dizia? Que existiam girafas com pescoços de vários tamanhos, mas a seleção natural se encarregou de preservar apenas aquelas que tinham pescoço mais longo, certo? Lamarck dizia que as girafas tinham um pescoço pequeno e ganharam um pescoço longo pelo esforço. Já Darwin dizia que existiam girafas com pescoço de vários tamanhos, mas apenas as girafas de pescoço alongado conseguiram sobreviver às diversidades do ambiente, ok? Então, baseado nisso que eu falei para vocês, e lembrando lá da figura inicial da girafa, vendo agora essas outras duas imagens, uma girafa comendo grama e outras girafas tomando água. Se de fato a vantagem adaptativa que a girafa ganhou com a lei do uso e desuso foi o pescoço alongado para se alimentar dos galhos mais altos das árvores, como explicar a dificuldade delas então em comer grama ou em beber água?
Entende? Entende agora o jogo de lógica que eu estou tentando estabelecer aqui? Então, provavelmente Darwin estava mais correto de que haviam girafas com pescoços de vários tamanhos, mas por uma razão específica da seleção natural, apenas as de pescoço alongado sobreviveram. E não de que as girafas que tinham pescoço curto, ao se esforçar para comer dos galhos mais altos, tiveram seus pescoços alongados. Certo? Então, haviam antes dois tipos, aliás, havia outro tipo de teoria sobre a evolução, sobre a origem dos seres, que era o fixismo, que dizia que até o século XIX ele estava em evidência a ideia de que os seres vivos foram criados todos ao mesmo tempo, totalmente integrados ao ambiente em que vive, tendo permanecido inalterados desde então. Por sua vez, o evolucionismo dizia o quê? A hipótese de que os seres vivos evoluem e se adaptam de forma contínua às mudanças do meio. Isso passou a ser considerado devido às descobertas geológicas que ocorreram no final do século XIX e início do século XX, deixando claro, entre outras coisas, que o planeta passa por intensas e permanentes mudanças no relevo e no clima. O geógrafo alemão Alfred Wegener, por exemplo, ele demonstrou o movimento das placas tectônicas, ou seja, o ambiente ele é dinâmico, ele vive em constante mudança. Então, os seres também. Ao contrário do que pensava o fixismo, de que cada forma de vida, cada ser vivo, eles foram criados todos ao mesmo tempo e totalmente adaptados aos seus ambientes, o evolucionismo dizia não, que os seres iam evoluindo, ou seja, iam se adaptando de acordo com as diversidades dos ambientes em que eles estavam. Tá? Então vamos lá. Quais eram os aspectos fundamentais das teorias de Lamarck? Era geração espontânea. O que é isso, geração espontânea? Segundo ele, segundo Lamarck, todos os seres vivos, como é que eu posso dizer? Eles surgiam de maneira constante, permanente, certo? E organismos simples, eles iam evoluindo por um impulso, devido a um impulso interno dos seres vivos, segundo ponto, eles começavam a evoluir em uma sequência linear. Entende que os seres espontaneamente surgiam constantemente, algo dentro deles faziam com que eles evoluíssem, tá? Um impulso interno, como ele chamava, e em uma sequência linear, ou seja, do mais simples para o mais complexo. Era assim que ele cria que havia a evolução. A lei do uso e desuso, como a gente já falou, que é o esforço de cada ser, o uso de cada membro, vindo devido ao ambiente, ele poderia ter um membro mais evoluído, enquanto o outro que ele usasse menos poderia atrofiar. E a transmissão de características adquiridas, que ele dizia que uma vez adquirida essa capacidade, seria transmitida para as gerações futuras. Prestem atenção nesse último ponto, porque nós iremos falar dele já já, certo? Já o darwinismo, ou as ideias de Darwin, dizia o quê? A evolução é um processo incontestável. Ele defendia a ancestralidade comum de todos os seres vivos, descendência com modificação, papel fundamental do ambiente e conceito de seleção natural. Bom, nós estamos vendo aqui descendência com modificação. Soa que parece com a transmissão de características adquiridas de Lamarck. Só que Lamarck dizia que a geração era espontânea e que o impulso interno fazia com que esses seres vivos evoluíssem do organismo mais simples para o mais complexo, que é a sequência linear, e devido ao uso e desuso, alguns membros poderiam ser evoluídos e outros ser atrofiados. Uma vez adquirida essa característica, ele passaria às descendências, certo? Aos seus descendentes. Já pela a ideia de Darwin, ele disse que essa descendência como modificação é que aquela característica que surgiu naquele ser, ou seja, lembremos-nos das girafas de pescoço longo. Haviam girafas com pescoço de todos os tamanhos. E estas passavam a sua descendência, ou seja, aos seus a hereditariedade da sua próxima geração. As girafas de pescoço longo passariam essa característica para gerações futuras. As girafas de pescoço curto também passariam essa característica às suas gerações futuras. Porém,
o ambiente era um fator essencial para a seleção natural das espécies, certo? E o que seria essa seleção natural das espécies? Bem, o conceito de seleção natural das espécies, nós podemos dizer que é o ambiente se encarregando, através de fatores específicos, em selecionar os seres mais adaptados àquelas situações, ok? Então, qual é a nova teoria da evolução? A teoria sintética da evolução ou o neodarwinismo? Stephen Jay Gould disse que a seleção natural é uma peneira e não um escultor. Darwin, ele defendia que a seleção natural ela moldava o indivíduo. Na verdade, a teoria mais aceita hoje é que a seleção natural, ela, como o próprio nome já sugere, ela seleciona indivíduos que já têm certas capacidades, certo? Os fundamentos dessa teoria, ela associa os processos genéticos das hereditariedade e das mutações ao conceito darwiniano de seleção natural, ou seja, agora dentro da seleção natural entra uma nova característica, que é a hereditariedade e as mutações. Nós vamos ver isso mais aprofundados nas aulas seguintes, certo? Por hora, devemos ter em mente que hereditariedade e mutações, elas entram na seleção natural, segundo a teoria sintética da evolução ou do neodarwinismo, certo? Bom, algumas características dessa teoria sintética, desse neodarwinismo. Os seres vivos de uma mesma espécie apresentam diversidade intraespecífica. E o que seria isso? Imaginemos nós, seres humanos. Recentemente, há alguns anos, ficou muito conhecido o Usain Bolt, aquele corredor jamaicano. Mas por que todo ser humano não consegue correr como Usain Bolt? É justamente porque dentro de uma mesma espécie há a diversidade intraespecífica, que pode ser a percepção visual, auditiva, velocidade, força muscular, estrutura, que vai ter dentro de uma mesma espécie seres com características superiores, vamos usar esse termo por enquanto, a de outros. Ou seja, Usain Bolt corre muito mais do que eu. Tá? E o segundo ponto é que o ambiente atua sobre a diversidade intraespecífica, selecionando os mais aptos. Ou seja, se o ambiente que nós vivemos requeresse de mim velocidade para que eu pudesse sobreviver e eu estivesse ao lado de Usain Bolt, certamente ele seria selecionado pelo ambiente por ele ser mais apto e ele iria passar essa característica às gerações futuras. Ok, pessoal? Então, assim, isso é apenas uma aula introdutória. Eu peço a vocês que olhem esse vídeo e que leiam principalmente o material de vocês, tá? Da página 263 até a página 266. E assim que possível, nós iremos fazer a atividade prática descrita na página 266. Ok? Eu vou postar mais 1 ou 2 vídeos curtinhos também. Eu vou só compartilhar, vou selecionar ainda no YouTube para que vocês assistam e possam fixar melhor o que nós acabamos de ver aqui, ok? Não deixem de ler o material. Beleza, pessoal? Até a próxima.